Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live especial que promete ser um divisor de águas para aqueles que buscam não apenas atuar na nutrição, mas tornarem-se referência no tratamento e no manejo do diabetes. Eu sou a Cris Azzolini, bioquímica, especialista em nutrição em diabetes, e através da dedicação e das estratégias assertivas, eu consegui um lugar de destaque na área da nutrição e diabetes. Eu tô aqui para compartilhar com vocês esse caminho que eu percorri. Espero inspirar e guiar todos vocês que desejam ser reconhecidos nesse campo, tá? Então, o nosso encontro de hoje é dedicado a esse tema: como ser reconhecido na nutrição em diabetes. E nós vamos explorar juntos os passos essenciais para construir uma carreira notável, ser reconhecido por sua expertise e contribuições aos pacientes, tá? Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia ou boa tarde. Para mim já é boa tarde, que eu já até almocei. Então, gente, antes de dar continuidade, a gente precisa esclarecer, né? Alguns pontos, né? O que significa ser reconhecido, né? Neste campo, nessa área de atuação no diabetes, que é onde eu falo tanto. Então, primeira coisa, ser reconhecido não se trata somente de ter um nome conhecido, mas de ser respeitado pelas habilidades, pelas práticas, né? E o impacto positivo na vida dos pacientes e da própria comunidade. Então, é fundamental entender que o reconhecimento ele não vem de títulos ou de autopromoção vazia. Ele é fruto do verdadeiro valor que você oferece, do seu comprometimento em melhorar continuamente a sua capacidade de inovar no cuidado nutricional para as pessoas com diabetes. Oi, Tati! Tudo bem? A Tati, minha fiel escudeira aqui. Mas antes da gente continuar, gente, não esqueçam da Masterclass, hein? Nutrição Avançada em Diabetes, que é amanhã. Eu nem acredito que é amanhã, gente. Meu Deus do céu. Amanhã, nossa Masterclass, às 19 horas. Amanhã é dia 18, às 19 horas. E eu vou esperar vocês nessa Masterclass, tá? Tem um aulão lá, super preparado para vocês. Um aulão incrível, que eu fiz com muito carinho para levar muita coisa para vocês, tá? Que querem e que desejam, então, ter um destaque na área, serem excelentes no manejo nutricional do diabetes. Com muito carinho que eu fiz tudo isso, eu vou esperar vocês lá, tá? Então, eu vou mostrar para vocês amanhã como alcançar a excelência no manejo nutricional do diabetes e a se destacar na sua área. Hoje a nossa live vai ser um pouquinho mais curta, gente, e aqui, sim, eu venho nessas lives falando bastante para vocês sobre muito não só do diabetes, de como tratar diabetes, mas também de como não só do tratamento, né, como a gente tem que fazer o tratamento assertivo, mas da parte de consultório e hoje, especialmente falando de como ser reconhecido, né, a gente sempre sonha de fazer um bom trabalho e se destacar e ser reconhecido profissionalmente. Então, eu tenho uma missão com vocês, né, os meus nutricionistas que estão aqui, que querem seguir na área de diabetes,
trazendo para vocês informações completas que vão agregar não só o conhecimento do diabetes, mas agregar a carreira, a vida profissional de vocês. Isso é o mais importante, né? Porque o conteúdo técnico é extremamente relevante. Só que se tem uma coisa que a gente não sabe e não acha e não sabe e não aprende em lugar nenhum, é como ser empreendedora, como fazer a gestão do nosso trabalho, né? Como eu falei ontem na live. E as nossas lives estão chegando pertinho da nossa Masterclass. Então, nesse período, eu construí um caminho para vocês, né? E hoje a gente vai falar de como ser reconhecido. Vou dar passos importantes para vocês seguirem, para realmente serem reconhecidos no trabalho de vocês e se destacarem na área de vocês, tá? Então, assim, ó, lembrem que à medida que a prevalência de diabetes cresce, né, e continua crescendo, também cresce a demanda de nutricionistas especializados, né, que são capazes de liderar com conhecimento e com compaixão. Esse é um campo muito fértil para quem quer fazer a diferença e estabelecer-se, né, como referência. Isso é muito importante, gente, porque apesar de termos um mercado extremamente competitivo, e todo mundo que é profissional aqui sabe, seja médico, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, temos muitos profissionais que a cada ano se formam. As universidades jogam profissionais, abrem as portas da universidade a cada meio ou uma vez por ano com muita gente brigando por um espaço de trabalho. Então, já começa por aí a importância de você achar algo que te ajude a se destacar na sua área, né? Só que lembrando que não tem como a gente fazer, como eu estava falando ontem com uma das minhas alunas aqui, inclusive na live, não tem como a gente trabalhar com competência, ser reconhecido naquilo que a gente faz, se a gente não gosta do que faz, tá? Por isso que vou falar da nutrição, que é a nossa área. Dentro da nutrição, nós temos uma fatia enorme de áreas que, com certeza, uma vocês gostam mais, outras vocês gostam menos, uma que vocês têm o coraçãozinho e você fala, ai, olha que legal isso aqui, olha que legal estudar. Por quê? Porque esse estudo é contínuo, não acaba. Então, o querer ir atrás de conhecimento nunca vai acabar. Por isso, você tem que ter prazer naquilo que você faz. Então, esse é o grande desafio. A gente descobrir na gente aquilo que nos dá felicidade, alegria de fazer, né? Isso é o mais importante. Não existe a gente ter um profissional de referência que não gosta daquilo que faz. Você nem tem como se tornar referência se você não gosta daquilo que você faz. Por isso, tem que realmente pensar, colocar em prática aí esses exercícios que a gente tem que fazer daquilo que a gente... Eu vou dar um exemplo para vocês, quer ver? Quando eu era farmacêutica, que eu estava na faculdade, tinha uma matéria que eu simplesmente odiava. Eu odiava. Que chamava farmácia hospitalar. Gente, aquilo para mim era difícil, era até um peso eu ir para aula naquela matéria. Então eu já descobria que ali, meu Deus, como é que eu ia amarrar meu burrinho lá? Eu já odiava aquilo, eu não conseguia. Então a gente já tem que pensar que eu tenho que me dedicar àquilo que eu gosto de fazer, né? Então isso é o mais importante. Esse é um dos grandes desafios, mas os desafios não acabam, né? A gente enfrenta muitos desafios. A saturação do mercado de trabalho é outro, né? Como eu falei para vocês, existe uma demanda de pessoas com diabetes muito grande, mas temos uma demanda de profissionais nutricionistas,
médicos muito grande, mas a gente tem que saber que área quer seguir. Tá ruim para quem? Para o generalista. Tá ruim para aquele que faz a parte clínica. E eu já disse para vocês, a gente tem que sair da mediocridade. Por quê? O saber mais ou menos não te leva a conquistar um espaço de reconhecimento. Nós temos que sair do mediano para o ser muito bom, para a excelência, né? Eu não estou sempre falando aqui que a minha intenção é tornar vocês, né, excelentes no manejo nutricional do diabetes. Por quê? Ninguém faz isso, ninguém consegue chegar na excelência ficando no mais ou menos. Então, aquela coisa, eu preciso saber um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquele outro. Quem sabe um pouquinho de tudo não sabe nada, tá? Porque na hora realmente do pega para capar, de ter um paciente complexo, complicado ali na frente, você não sabe o que fazer, né? E como que você vai trabalhar com competência se você não sabe o que fazer? E assim são em todas as áreas. Aqui a gente está falando de nutricionista para nutricionista, mas todas as áreas são assim, né? Todas as áreas do conhecimento são assim. Então, existe a saturação do mercado? Existe. Para quem não sai da mediocridade. A gente precisa saber, né? Outra dificuldade, que é um grande desafio, a gente se manter atualizado. Sim, é difícil, né? Sai muita coisa, sai muita pesquisa, sai muito estudo, tem muito curso, tem muito congresso, né? A gente enfrenta um desafio que não é só a quantidade de pesquisas que tem, mas o fato da, às vezes, escassez financeira para fazer, né? Um curso, alguma coisa assim. Mas todo conhecimento vale a pena, gente. Todo conhecimento. Se existe um esforço que não pode ser deixado para trás, é o esforço da educação, né? De você aprender, de você fazer os cursos, de você angariar, né? Esse conhecimento técnico, ele é muito importante. Então, a gente não pode medir esforços para construir o nosso conhecimento profissional, tá? Porque a competência vem daí, né? Qual que é a abordagem errada nisso tudo, né? É o que a gente vê hoje acontecendo por aí, né? Buscar o reconhecimento por atalhos, né? Sem investir no aprofundamento do conhecimento. Isso é o errado. E aí o que acontece? O profissional tenta impressionar o paciente, cliente, sem ter conhecimento necessário, né? E acaba usando métodos não éticos para alcançar o resultado. Isso é errado. E a gente vê hoje todos os dias isso, né? Não só de profissionais nutricionistas, dos médicos também. Olha o que tá virando essa questão da medicina integrativa, vendendo o soro da beleza, o soro para levantar defunto, para trazer a pessoa amada em 4 dias, né? Tem soro para tudo. Mas esses são processos não éticos de reconhecimento. Uma coisa eu vou dizer para você, esse reconhecimento não é genuíno, tá? Ele não é genuíno na carreira. E ele passa, tá? Então, ele não... Quando o conhecimento é genuíno, quando o resultado do trabalho é consistente, é ético e de qualidade, esse é o trabalho, é o profissional que se fixa no mercado de trabalho, que ele estabelece um ponto de fixação. Esse profissional, ele sempre está aqui bem estabelecido. E aí criam-se ondas, né, de profissionais que vêm e vão. E os que estabelecem é aqueles que trabalham em cima do conhecimento técnico, científico, na ética profissional. E aí vem as ondas, né? Vem o profissional do momento, aquele que está usando maneiras não éticas, ele tem uma subida
de ascensão na sua carreira, mas também depois ele tem uma queda muito forte na carreira dele, e o profissional bom, competente, ele tá sempre aqui, ó. Sempre aqui, tá? Ele não vai descer, ele atinge o nível, ele estabiliza nesse nível e aqui ele fica, tá? É isso que eu quero formar em vocês, essa consciência de que a competência e o reconhecimento vem através do nosso conhecimento técnico e científico. Então, o caminho certo para tudo isso passa pela educação contínua, tá? Para ser reconhecido, é preciso desenvolver habilidades que envolvem melhorar as próprias habilidades técnicas, tá? Inclusive comportamentais, que são relevantes para a nossa área de atuação, principalmente no nosso caso que é o diabetes. Por que comportamentais? Porque estamos lidando com pessoas e que precisamos estabelecer rotinas e comportamentos, né? E comportamentos rotineiros, né? Por causa do próprio diabetes, mas que também são comportamentais, ajudar esse paciente a própria aceitação do problema de saúde dele, aceitação do diabetes, né? E de como isso vai seguir ao longo da vida dele, já que é uma doença crônica e ele vai conviver com diabetes. Por isso, gente, que eu vou passar para vocês agora alguns passos que eu considero assim, ó, fundamentais, que são necessários implementar para ser reconhecido, tá? A gente tem que implementar algumas coisas e eu gostaria que vocês, nutricionistas, anotassem esses passos. Nós precisamos desenvolver, não são poucos passos, mas são passos importantes. E o primeiro deles é ser proativo, tá? Isso é fundamental. O que é proatividade? É você mostrar a sua atividade, é você fazer antes mesmo de te pedir. Então, veja só, você é um profissional liberal, isso é você com você mesmo. Então, ser proativo é demonstrar iniciativa, é buscar oportunidades para você contribuir. Você pode contribuir não só com seus pacientes, mas com projetos. Eu tenho certeza que na cidade que você vive, na comunidade que você vive, na região que você vive, existem projetos que você pode contribuir e que você pode ter a iniciativa de ir lá se oferecer para contribuir, tá? Existem projetos até de entidades, por exemplo, existem entidades tipo Rotary, Lions, que trabalham com a comunidade na parte do diabetes. E você pode falar com essas pessoas e você se mostrar proativo e querer contribuir com esses projetos. O que isso mostra? O que você mostra? Que você é um profissional engajado para a causa, né? E aí você também tem a oportunidade de mostrar o seu conhecimento, né? Para todas essas pessoas, o conhecimento para essas pessoas que estão engajadas no projeto, para as pessoas que estão participando dos projetos. Lembre que todos são possíveis clientes, né? Sempre, qualquer pessoa é um possível cliente seu. Então, estar junto desses projetos, dessas entidades, mostra isso. O teu engajamento profissional com a causa e na melhora de qualidade de saúde desses pacientes. Outro ponto, que eu já falei e vou repetir, manter-se atualizado, principalmente em diabetes. O que acontece em diabetes? Não só as pesquisas avançam na parte científica, mas em tecnologias, em tendências,
Não existe você trabalhar com uma pessoa com diabetes e você não saber ser atualizado das tendências e das tecnologias que são práticas da área do diabetes, né? O que são as tecnologias, gente? O Libre, por exemplo, né? É uma tecnologia. Vou pegar um aqui, mas não tô com ele aqui. O Libre, o sensor de glicose, é uma tecnologia. O pâncreas artificial, as bombas de infusão de insulina, são tecnologias. Os aplicativos, tecnologias, são tecnologias. Agora, você pensa você não saber lidar com essas tecnologias? O paciente vem informado, uma grande parte, temos os pacientes com desinformação, mas nós temos os pacientes com informação e que querem essa informação, querem saber como usar, se podem usar as tecnologias, né? Então, você tem que se manter atualizado. Isso é importante. Se você quer seguir a área de diabetes, a saber de tecnologia, gente, é assim, tipo, é igual você saber contagem de carboidratos, tá? E aí, outro passo, relacionamentos. A gente tem que manter boas relações, tanto com colegas de trabalho como encaminhadores. Quando eu tô falando de colegas de trabalho, tô falando dos colegas nutricionistas, temos que manter boas relações. A partir do momento que a gente tem áreas de atuação bem definidas, deixamos de ser concorrentes um dos outros para sermos parceiros. Eu mesmo tenho pacientes que eu atendo junto com outro nutricionista de outra área. Por quê? Um paciente com diabetes, ele tem diabetes. Não significa que ter diabetes, o paciente não vai engravidar. Vai engravidar. E aí? Hoje temos nutricionistas focados na pré-concepção. Então, combinar esses dois profissionais é importante. Então, temos que manter boas relações com colegas, né? Os pacientes com diabetes podem ser atletas. Só que ele precisa do nutricionista em diabetes para ajudar a manter suas glicemias controladas e ele também precisa do nutricionista do esporte. Atender combinado, né? E quando eu falo de encaminhadores, eu não estou só falando que entre nós, nutricionistas, somos também potenciais encaminhadores um para o outro, embora talvez vocês, como não têm uma área de atuação definida, vocês olhem isso como uma concorrência. Hoje não. Hoje eu sou parceira dos meus colegas nutricionistas, entende? Então, e quando eu falo de encaminhadores, estou falando também do profissional que é potencial encaminhador para você, seja o médico, o educador físico. Quando tem um educador físico e tem lá um paciente com diabetes tipo 1 ou um tipo 2 descompensado e ele tá lá na academia treinando e ele passa mal, o educador físico não sabe o que fazer. E ele possivelmente pode muito bem encaminhar esse paciente para um profissional da área, para o nutricionista, tá? Então, ter essas boas relações é uma coisa fundamental. Fazer networking, gente. O que é networking? Estabelecer contato, né? É outra coisa que não tem como não fazer para ser reconhecido, né? Para ter reconhecimento profissional e inclusive demonstrar resultado. Então, ó, networking. Como a gente faz networking? Em qualquer lugar, gente. Quando você vai comprar uma roupa numa loja, você faz networking, né? Aonde você faz networking? No próprio consultório. Você faz indo no mercado, você faz networking. É ter a capacidade de comunicação, de ter boas relações, né? E, logicamente, gente, outro passo. Demonstrar resultados tangíveis. Então, a gente precisa mostrar para os pacientes resultados tangíveis, mostrando o impacto positivo. E isso é super legal no diabetes,
Por quê? Porque no diabetes, gente, a gente consegue mostrar na hora esse resultado. Basta o paciente estar com o Libre no braço, a gente consegue mostrar a evolução. E você nem precisa falar, tem coisas que falam por você, né? Porque o paciente passa o Libre no braço, ele já sabe quanto ele tá melhor. Gente, o marido sabe que eu estou em live e ele está ligando para mim. Veja só esse menino. Mas olhem só, gente, resultados tangíveis. Mostrar para o paciente resultados é importante. E chamar atenção, mesmo que resultados sejam discretos, mas você precisa mostrar o impacto positivo que esse discreto resultado teve para ele, tá? E como que você faz isso? Entendendo do assunto que você trabalha. Por exemplo, digamos que você pega o resultado de uma glicada de 6,5 para 6,2. Paciente, nossa, mas mudou só isso a minha glicada? Não, mudou muito a sua glicada. E mudou mesmo, né, gente? Porque esses décimos, essas casinhas de décimo aí, já trazem um resultado de saúde e de comportamento glicêmico muito grande. Até porque é o resultado das glicemias dos últimos 90 dias. E dependendo do período que esse paciente fez a hemoglobina glicada para a última, às vezes não terminou o período de 3 meses, né? Então ainda nós temos resultados que vão ainda melhorar muito mais. Então mostrar esse impacto positivo é fundamental, né? Outra coisa, gente, estejam abertos a feedbacks, né? É importante que o paciente, você esteja aberto para o feedback de qualquer pessoa, de qualquer profissional, de qualquer paciente. Os feedbacks, eles são fundamentais para a gente alinhar o nosso trabalho e a nossa vida profissional, tá? Outro passo fundamental. Lembrem que a competência vem da educação. Se a gente não tem, não faz esforço para nos educarmos, né? E o que é educação, gente? Aprendizado, ensino, né? Se a gente não faz isso, é muito difícil alcançar a competência, seja em qualquer âmbito de trabalho, ok? Eu quero saber de vocês, tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Faz sentido? Então, gente, olha, são passos que parecem não palpáveis, mas são muito palpáveis. E a gente tem que buscá-los incessantemente, para que a gente crie principalmente esse reconhecimento através da nossa competência pelo bom resultado, tá? Eu sou muito pela educação, pelo ensino, pelo aprendizado. E vocês talvez não me conheçam direito, mas foi assim que eu construí a minha carreira. Assim, esses passos todos que estão aqui, que eu passei para vocês, foi exatamente esses o que eu fiz e o que eu segui, tá? Então, gente, eu espero de verdade que essa live tenha clareado algumas coisas para vocês. Às vezes é difícil, né? Porque são técnicas, né? Técnicas que ao mesmo tempo são teóricas, mas que nós precisamos colocar em prática, ok? Então, eu espero sinceramente que essa live tenha servido para vocês
clarearem alguns aspectos importantes da vida profissional de vocês, que levem vocês à reflexão e à busca do que está faltando e do que eu estou precisando no momento para alcançar esse reconhecimento profissional. Então, se você está iniciando, né, o seu caminho, antes de você pensar em qualquer outra coisa, pense numa área que você vai segmentar, tá? Não precisa, ai Cris, mas eu tenho que atender em determinado nicho. Gente, no começo a gente nunca tem que atender num nicho, mas a gente tem que aprender a fazer aquele nicho que a gente pretende no futuro seguir muito bem. Então tem que ter conhecimento e buscar isso é fundamental, ok? Jimmy, é Jimmy ou Jamie o seu nome? Que eu não sei pronunciar, se me corrija. Você é a mãe das crianças com DM1? Eu acho que a Jamie é a mãe das crianças com DM1. Eu vou esperar ela responder. Tá, gente? Então, isso é fundamental. Até eu tô perguntando se a Jamie é a mãe das crianças com DM1, porque ontem ela disse que ela faz nutrição. E olha só, ela tem a área de trabalho dela na casa dela, né? Ela tem. Eu não sei se ela vai seguir a área do diabetes, mas com certeza isso que ela vivencia na casa dela é a escola da vida para ela, né? Então eu falo que muitas vezes o paciente chega para você porque ele entende do próprio diabetes, sabendo muito mais do que o profissional que está ali na frente dele. E nós temos que aparar essas arestas, né? Não que o paciente tem que entender da sua própria condição, com certeza. Isso é fundamental, tá? Mas é muito frustrante para o paciente ele chegar num profissional em que ele faz uma pergunta que normalmente o paciente com diabetes ele sabe responder, ou ele espera uma resposta que seja consistente da sua parte, e você fica olhando com um olhar de perdido, tipo, o que ele tá falando, meu Deus do céu? Entendeu? Boa tarde, Sandra. Então, boa tarde, Bruna. Então, gente, nós não podemos ficar com um olhar de perdido para os nossos pacientes. Nós temos que saber dar respostas. E é assim que nós iremos mostrar a nossa competência e construir o reconhecimento profissional. Certo? Escutem aqui, vocês não se esqueçam que amanhã é o dia da nossa Masterclass. Eu quero muito tê-los do meu lado, eu quero muito que vocês estejam lá, tá? Junto comigo. Tem a máxima, né? Professor sem aluno não é ninguém, eu sou uma professora nata, isso corre nas minhas veias aqui, e eu quero que vocês estejam lá presentes. Amanhã vai ser um dia importante, né? Eu montei essa aula com muito carinho para vocês. Então eu vou aguardar vocês lá, e quem não se inscreveu, se inscreve, viu, gente? Se inscreve. O link vai estar aqui para vocês clicarem lá. Então é uma horinha que a gente vai estar lá, 1h30 talvez, juntos, né? Compartilhando conhecimento, experiências, e eu partilhando do meu conhecimento, da minha experiência. Eu tenho feito isso em todas as lives. Amanhã é uma aula construída especialmente para vocês. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês fiquem bem, uma ótima tarde. Para variar, eu vou mexer na minha aula de novo. Um beijo, fiquem com Deus, viu? Até amanhã.